ela tem uma descrição. Lê para nós, acho que você está comigo. Predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que o atingiram. Uns possuem a ciência, outros sabedoria e bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber nas qualidades morais. Aí na descrição de espíritos bons. Benévolos. Não, superiores. Qual superior? Espíritos superiores. Reúnem a ciência e a sabedoria e a bondade. Sua linguagem que só transpira benevolência e sempre digna e elevada, frequentemente sublime. Os prudentes, a terceira classe, caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada, sem possuir conhecimentos ilimitados. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Quarta classe, espíritos sábios. Os que especialmente os distingue é a amplitude do conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais do que as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela utilidade livres das paixões, que são próprias dos espíritos imperfeitos. Quinta classe, benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e os desproteger, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que intelectual. Espíritos superiores. Em termos, de conhecimento, a gente diz que o espírito tem que conhecer tudo, intelectualmente, moralmente, Então, nesse caminhar que a gente passa muito tempo aqui, quando chega na categoria de espíritos bons, é a categoria que a gente diz assim, é o espírito prevalecendo sobre a matéria. Então, qual mundo que eu for, eu não vou dar tanta vazão para as coisas que o prazer que a matéria me fornece. Eu vou pensar como espírito que sou. Então, meu avanço é muito mais rápido, Então, nessa categoria que a gente diz, quando chega a característica de espíritos que a gente diz superiores, ele diz, o que eles fazem, comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos, para os compreender, mas afastam-se do que estão movidos apenas pela curiosidade, ou que pela influência da matéria desviam-se da prática do bem. Então eles ajudam aqueles que querem ser ajudados, Quando a gente diz na vida espírita, como espírito, quando encarnado, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. E então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Aí, se você pegar o Livro dos Espíritos, a questão 625, Kardec perguntou, qual que é o espírito mais elevado que pisou aqui na Terra? Aí ele diz, vide Jesus. De todas as categorias de espíritos aqui, a gente encontra aqui no planeta Terra, entre nós, o mais elevado que encarnou, ocupou o corpo terreno aqui na Terra, foi Jesus. Se ele veio aqui na Terra, ele encarnou aqui, ele estava na categoria de espírito superior, que faltava, vamos dizer, um degrau para chegar a espírito puro. Porque se ele fosse puro, ele não encarnava. É uma lei. Espírito puro é mensageiro divino. Ele não precisa encarnar, ele não precisa tomar um corpo aqui em qualquer mundo que seja. Não precisa ser no planeta Terra, de prova e expiação. Ele não precisa de nenhum corpo, porque tudo que ele tinha que aprender, ele já aprendeu. Então ele se torna mensageiro. Então, se Jesus veio aqui, como ele diz, um espírito superior, quando encarna, ele vem por missão, trazer um progresso. Foi isso que Jesus veio fazer para nós. Quando ele diz assim, meu reino não é deste mundo. Ele veio falar da vida futura. Ele veio dizer que nós somos espírito.
Só que naquela época as pessoas não tinham inteligência para compreender. Né? Não tem essa passagem na Bíblia, né, que diz: meu reino não é deste mundo. Ele estava falando, né, que existia várias moradas na casa do meu pai. Que a terra não era a única coisa, né? Existia várias moradas, né? Tanto física como existe o mundo dos espíritos. Então ele vem jogar uma sementinha, né? Que muitos poucos pegaram na época dele, e até hoje, passados 2014 anos, Ainda está sendo um pouco difícil. tá? Muita gente não compreende essa passagem, né? Então, se você analisar em termos, né, da codificação, aquilo que nos traz como assunto, né, ele diz que dentro dos espíritos que aqui estiveram, o mais elevado foi Jesus. Então ele estava nessa última categoria que a gente diz assim, um pedacinho faltava para ser considerado espírito. Aí ele não encarna mais. Não há necessidade, né? E aí todo mundo fala assim, não, mas é porque ele sendo espírito puro, ele pode, né? Ele sendo espírito puro, ele conhece muito bem as leis divinas. Ele não viola as leis divinas, né? Ele não precisa encarnar. Ele manda os outros. Ele manda nos espíritos que estão aqui embaixo. Ele dá ordens, porque ele é importante para o universo em todo o conhecimento que ele tem. Por isso que ele está nessa categoria. Para os espíritos, essa última. Para nós, sim. Chegar a espírito, todos nós um dia chegaremos a espírito puro. Agora a diferença é quanto tempo vai levar? Quanto tempo vai levar? Né? Porque a gente fala assim, Deus não criou diferente de Jesus, assim como também não criou Satanás, né? Ele criou espíritos, e ele criou espíritos simples e ignorantes. Todos passaram por todas as etapas. Ou temos que passar, né? Ninguém vai dar pulo. Deus não criou privilégio, já porque é Jesus. Não. Ele criou espírito. Ele criou um espírito cujo progresso dele alcançou a ser espírito que a gente chama superior, né? No patamar que a gente conhece como Jesus. E ele veio e encarnou na Terra. Tem o nome de Jesus. Mas assim como ele, tem outros iguais a ele, no mesmo patamar. E assim também existia, antes de Jesus, havia os espíritos mais elevados que Jesus. Chico Xavier já está onde? Hã? Chico Xavier já está onde? Não sabemos. Por quê? A gente olha o que no Chico? O que você olha? Bondade, sabedoria. Ele tem o que a gente chama de bondade, né? Mas a codificação, você lendo o livro dos médiuns, né? Chico era um médium. Não é? Ele tinha uma faculdade mediúnica, não é? Ele tinha um dom, ele tinha uma faculdade mediúnica. Se você pegar o livro dos médiuns, quem recebe a faculdade mediúnica é um espírito que já errou muito. É um espírito que tem uma dívida enorme. Já peguei a colinha desse daí. Olha lá, tá até colinha. A colinha é compromisso com Deus. Isso. Servir encarnados e desencarnados. Instrumento dos espíritos. Né? Segunda parte é corpo sensível. Emancipação da alma, todos têm. Tudo isso para ele se eleger moralmente. Isso. Tá bem feito, né, Colinha? Não tá? Olha, faculdade mediúnica, Deus dá um presente de grego que a gente brinca, né? Para o ser se elevar moralmente. Né? Outro dia estava brincando.
As pessoas pensam que faculdade mediúnica é um negócio muito bom, não é? Parece assim, eu sou diferente, né? Eu sou diferente, eu tenho contato direto com os espíritos, né? Então eu sou um ser diferente. Mas, como diz a minha amiga, compara a faculdade mediúnica a um celular que se dá a um adolescente. Ele fica super contente, eu tenho o celular. Só que meu pai me deu o celular, na verdade, para me controlar. O pai não fica chamando toda hora. Ele não fica cobrando. O que você está fazendo? Isso aqui, você não tem que ficar dando a resposta. Não é assim o celular? Então, a minha amiga diz assim, compara a faculdade mediúnica como se fosse um celular. O ser humano recebe, o homem recebe, né? O homem encarnado, o espírito encarnado, recebe o celular, fica todo contente. Recebeu um dom a mais. A faculdade mediúnica é um dom a mais. Mas Deus deu como um compromisso, né, que a gente diz, para ele se elevar moralmente, porque ele já errou muito. Então, ele não pode ser um ser elevado. Ele é um espírito no seu caminhar, né? Ele tem uma prova. Para alguns vão abrir a faculdade mediúnica desde pequeno, como aconteceu com o Chico, assim como acontece com algumas pessoas, né? E vê espírito o tempo todo, ouve o tempo todo, e assim por diante. E outros vão abrir a faculdade mediúnica de acordo com aquilo que ele tem que passar. Seja aos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não importa. Depende daquele compromisso que ele tem primeiro com Deus. Né? Então, a faculdade mediúnica, Deus deu para elevar o ser moralmente. Agora, o que eu vou fazer dela é que eu vou responder no mundo dos espíritos. Então, eu não posso estar na categoria dos espíritos bons. Não é? Se eu recebi esse presente de grego, eu estou indo aqui. Agora, o que eu faço com ele? Posso me elevar? Posso? Pode. Depende de como eu faço. O que eu faço? Não é? Agora, o que é ter uma faculdade mediúnica? Não falamos só de Chico, falamos de todos. É você ter um dom, você instrumento de espíritos. Você vem, que nem o Chico, por exemplo, tinha o dom da psicografia, não é? Então ele empresta a mão, as duas mãos, né, que sejam, e recebe a mensagem dos espíritos, não é? Então ele tem um dom. Não quer dizer que pela faculdade mediúnica dele tudo seja verdade. Aí que está a diferença. Ele tem o dom, ele presta o braço, presta a mão, não é? O espírito escreve, mas não quer dizer que aquilo que o espírito está escrevendo seja uma verdade. Aí as pessoas confundiram pessoa Chico, uma pessoa extremamente boa, que ninguém tem o que falar, com faculdade mediúnica, que já é outra coisa. Aqui ninguém pode falar nada, nada da pessoa Chico, extremamente boa. Mas não quer dizer que por ele ser extremamente bom, que tudo que venha por ele é correto. Ele é instrumento de espírito. Ele só empresta o braço, né? A mão, empresta a mão. O espírito quer ditar um negócio, tá lá emprestando. Ele dizia que o telefone toca de lá para cá. Então ele não sabia que tipo de espírito ele estava se comunicando. Mas por que ele falou essa frase? Porque todo mundo queria que os espíritos falassem com ele agora. E tinha que ser aquela pessoa. Isso. E ele falava, não é assim que funciona. Então, ele não tinha como atender todo mundo que o procurava. Eram milhares de pessoas que procuravam o Chico, não era? Como que ele vai atender todo mundo? Não tinha como, não é? Então, ele falou essa frase, o telefone toca de lá para cá, para que as pessoas não fiquem insistindo, eu quero falar com fulano, eu quero minha mãe, eu quero meu pai, não sei o que, vai falar. Não, né? Então ele falou essa frase, mas não é uma realidade. Eu posso evocar um espírito, não posso? Eu posso chamar um espírito. A doutrina dos espíritos é cheia de exemplos. Eu posso chamar um espírito, mesmo que esteja encarnado, quer dizer, o corpo está dormindo, eu posso evocar o espírito? Posso. É uma coisa útil, é isso que a gente tem que lembrar, não é? Então,
O telefone não toca só de lá para cá. Eu posso chamar, né? Se eu tenho uma questão no qual eu tenho que saber alguma coisa, que eu queira ajudar determinado espírito, eu posso evocar o espírito. Só que as pessoas tomam o que Chico falou, ao pé da letra. Então, você tem que esperar o espírito vir e dar a mensagem. Não é uma realidade. Né? É esse cuidado que a gente tenta passar para as pessoas, justamente para as pessoas compreenderem. Uma coisa não é porque ele falou, uma coisa porque as pessoas confundem justamente pela figura que ele se tornou. Né? Aí as obras dele, o que é? Aí a gente fala para as pessoas, leia, pode ler? Pode. Mas olha, é um romance. Né? É um romance, é um espírito que ditou. Uma ideia de um espírito. Não é? A codificação, o que é a codificação? É a ideia de um espírito, de um médium. Uma assembleia de espíritos. Né? A doutrina dos espíritos, ela veio com vários médiums que não se conheciam, não se tinham notícia, língua diferente, país diferente, e vieram por diversos espíritos. É isso que dá o que a gente chama, né, de controle universal dos estudos espíritas, dos ensinos espíritas. Né? Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, controle universal dos ensinos espíritas. Está logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que dá autoridade de ser uma verdade. E tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, é a terceira revelação. Se é a terceira revelação, ela não pode ser contradita com outras coisas que vêm do movimento espírita. Né? Você já leu os livros do Chico? Você já leu o Nosso Lar? Lindo, não é? O filme também. Não é? Aí a gente pega o Nosso Lar. Eu vou para um lugar, não é? Eu vou para um lugar, lá tem sopa, lá tem cama, lá tem casa, lá tem cachoeira, lá tem passarinho, papapá. Não é? É uma ideia que a gente constrói. Assim como você leu, eu também li. E foi um dos primeiros livros que me deram. Então, eu achei lindo e maravilhoso. Não é? Só que esse que é o nosso problema. A gente torna isso aqui real. E pra gente, o mundo dos espíritos é o que diz o Nosso Lar. Não é? Então, conhecendo a doutrina dos espíritos, que veio nos trazer uma verdade, ele nos diz: espírito não tem corpo, espírito não tem órgão, espírito não dorme. Né? Se ele não tem órgão, se ele não fica cansado como nós, ele não tem estômago, não tem gosto, não tem nada, não tem paladar, ele não tem como tomar sopa. Não tem necessidade. Se ele não tem corpo, não tem por que ter cama, cadeira, mesa, casa. Não é? É contradizer tudo o que a doutrina do Espírito veio nos ensinar. E isso em 1800 e bolinha. Não é? Não é uma ideia de Kardec. São os espíritos que ditaram. Não é? Lá tem cachoeira. Para que lá tem cachoeira, tem orquestra, papapá? Tem governador. Para que o mundo dos espíritos precisa de governador? Você já tem Deus. São coisas, né? É isso que no livro dos médiuns ele diz, né? Logo no início. Né? São muitas coisas que nos são passadas, né? São coisas que vêm como leitura. Não é proibido ler. Kardec diz, leia de tudo. Tire os seus prós e os seus contras, né? Mas tenha uma base primeiro. E essa base, se você quer estudar Espiritismo,
ela veio da doutrina dos espíritos. Então, se eu tivesse, quando eu fui procurar o que é espiritismo, coisa e tal, uma orientação e me dissesse para mim ler primeiro, né, a base, que seria a doutrina dos espíritos, segundo, né, os livros codificados por Kardec, eu teria uma base segura, não é? Se essa minha base segura, tudo o que eu leio depois, eu sei aonde que está falho. Eu tiro o que é bom, mas aonde que está falho, eu sei. Eu leio e vejo, é um romance que foi feito para vender, foi feito para arrecadar dinheiro, na verdade, né? Usaram, quer dizer, não foi o Chico, tanto que o Chico nunca recebeu nenhum centavo. Usaram o livro para ganhar dinheiro, isso é uma grande verdade. Chico não tem nada a ver com a história, não é? Ele simplesmente emprestou o braço, o espírito tinha uma ideia, ele psicografou, né, entregou na Federação Espírita e foi publicado. Vendeu-se milhões, né, de livros, tá? Isso tudo aqui, para muitas pessoas, a gente diz assim, consola, não consola? Eu também, adorei. Adorei esse Gaspareto, mas depois que eu fiquei estudando, eu falei, nossa... Porque você fica pensando, né? Em termos assim, puxa, eu vou voltar para o lugar, vou rever meus entes queridos e lá vai ter uma casa que vai estar meu pai e minha mãe me esperando. Agora, a doutrina dos espíritos me diz que eu tenho N vidas. Quantas mães e quantos pais será que eu já tive? Tá tudo lá. Tá tudo lá na mesma casinha. Mas então é na casa. É uma mansão, é uma mansão. Não é? Então, a gente começa a pensar, alguma coisa não está batendo com as ideias que eu criei e com aquilo que os espíritos veio me dizer. Né? Porque se eu tenho essa base, não é só você não. Todos nós aqui. Aqui é lugar neutro, Bruno. Pode ficar à vontade. Fica tranquilo, né? A gente está justamente aqui para tentar mostrar às pessoas. Assim como vocês levaram um choque, foi a mesma coisa comigo. Por isso que eu estou nesse papel. Um dia ajudar as pessoas a entenderem. Porque o dia que as pessoas entenderem o que realmente é a doutrina dos espíritos, né? Colocar em prática aquilo que realmente os espíritos dizem, esse mundo vai se modificar. Não é? Mas a gente olhando, né, as informações que estão aqui, na época, vamos dizer, ou aquele que lê, de certa forma, se sente consolado. Se você perguntar qual que eu quero esse. Né? Porque é mais fácil, não precisa se modificar tanto. Quando eu estiver lá no nosso lar, eu vou entrar numa telinha, que nem o computador, e vou ver minha família, papá. É assim, não é? Então, cria isso, você olhando o personagem lá, do jeito que ele era, e lá ele se transformou, coisa e tal, é uma ilusão muito grande. Né? Porque quando você começa a ler a obra do céu e do inferno, você vê que é muito diferente daquilo que se conta no nosso lar. É bem diferente. Aqui né? tem os livros, se você precisar. Aqui vem os livros. Tem livro para emprestar também, aí tem obras póstumas. Não é? O que pode confiar e não pode não sei. Então, aí que você vai construindo. Não, tem coisas boas. Tem coisas boas. Por exemplo, você vai se assustar, mas uma vez eu falei, a Simone nunca conseguiu assistir o nosso lar. É assim, quando você pega o livro, tem um capítulo chamado Umbral. E todas as pessoas acreditam que os espíritos ruins, as pessoas que os espíritos estão padecendo, ficam no umbral. Essa parte eu não gostei. Né? E essa parte que você devia ter gostado. Por quê? Ele demonstra exatamente o sofrimento de um espírito Do céu e inferno. na obra do Céu e Inferno. Ele demonstra o sofrimento do espírito no seu pensamento. Não é o local. Não é o local. É aquilo que o espírito está sentindo.
É aquilo que fica na mente dele, mas não é o local, como as pessoas pensam. Então aquele local é tudo criado pelos espíritos? Não, não é criado. É a sua imaginação. É a imaginação, isso, é a imaginação do espírito. É que você se sente assim, né? Eu acho, né? Tão culpado pelas coisas que você fez e tal, que você se coloca num lugar ruim, entendeu? Ah, eu preciso, né? Não é? Sofrer, porque. Né? É a tortura do quase espírito, o o sofrimento da que ele vida. passa, o sofrimento. A mulher fica lá na Isso. Pensamento dele, sofrimento, sofrendo. né? Pensamento constante naquilo que ele fez, o que ele fez de errado pro papá, não é? Esse sofrimento do espírito é o que demonstra na obra do Céu e Inferno os espíritos sofredores. Não é? E é isso que a maioria de nós vamos passar. Por incrível que pareça. Por isso, quando a gente olha o livro dos Espíritos, ele diz assim: não existe um local circunscrito, não existe um local para venturas e sofrimento, não existe um local circunscrito, não existe um local de venturas e um local de sofrimento. Isso está no espírito, é ele que faz seu próprio céu e seu próprio inferno, no pensamento do espírito. Então será que se ele imaginar um lugar bonito, será que ele vai ficar num lugar bonito? Com tanta culpa, eu duvido muito. Não, você é um espírito que pensa assim, né? Ah, eu peguei, mas eu não mereço, eu não Aí que Aí tá. Eu não mereço. O que a gente encontra no mundo dos espíritos? Aquilo que eu quero ou aquilo que me aguarda? Aquilo que me aguarda, não é aquilo que eu quero. O que eu quero é aqui, eu acho. É? O que me aguarda no mundo dos espíritos? As leis divinas. É isso que me aguarda. Então, um dia eu convido você a ler na obra Céu e Inferno, né? Como chama? Qual que você quer dizer? Código O código. Penal Vou pra colinha. da Vida. 7, item 7. Ó, na obra do Céu e Inferno ele é dividido em duas partes. A primeira parte, né, tem uns Kardec contando que não há céu, não há inferno, por que tem esse nome, né? Satanás, assim por diante, né? Anjos, diabo, coisa e tal, assim, né? E tem, na primeira parte do livro, tem um capítulo 7, ele fala sobre o Código Penal da Vida Futura. É isso que está nos aguardando quando a gente voltar para o mundo dos espíritos. As leis, né? Como a Simone fala, não é porque eu pequei um pouquinho, mas não tem problema não, vou pensar uma coisa boa, né? Vou pensar uma coisa boa e dá tudo bem. Não. Lá tem leis. O Código 7 diz assim: o espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. É isso que nos aguarda. É isso que esse capítulo nesse livro ele passa. Ele tem que ficar pensando naquilo que ele fez de errado. Não é? Isso é o pensamento do espírito, não é o local, como muita gente pensa. Mas não assim pelo local, mas fica muitos espíritos no mesmo. Então, aí tem o que a gente diz, né? No livro dos Espíritos, existe o que a gente chama de sintonia. Nós nos sintonizamos, nós estamos junto com espíritos que estão iguais a nós, pensando iguais a nós. Não é um local, vale do suicida, vale não sei o que, não. É por sintonia. No mundo dos espíritos, os espíritos se encontram por sintonia. O preguiçoso está junto com os preguiçosos, né? O interesseiro está junto com o interesseiro, né? Aquele que gosta dos prazeres da matéria está junto com a gente aqui no mundo físico, né? Então,
existe o que a gente chama dessa sintonia. Aí o Livro dos Espíritos diz, por quê? É entre os meus, olhando, mesma coisa, você tem o mesmo defeito, a mesma imperfeição que eu olhando a imperfeição dele, ele fica olhando a minha imperfeição o tempo todo, aquilo que a gente fez, um acusando o outro, você fez isso, mas você também fez. Chega um momento que cansa. Isso é uma lei que nos aguarda no mundo dos espíritos. Aí você cansa, ou você se arrepende, ou fica 350 anos lá em Você fica anos, séculos. Tanto tempo que você quiser. Até você se arrepender. Até você chegar realmente ao sincero. ponto, não aguento mais ver ela fazer aquilo que eu fiz, mas eu não aguento mais. Então Deus criou essa lei que a gente chama de sintonia, justamente o mal que eu estou vendo nela, mas a mesma coisa, a minha imperfeição é a mesma. Mas chega uma hora que satura, que eu não aguento mais conviver com isso. E eu quero modificar, porque além de ver ela, eu vejo os espíritos felizes. Por que eles são felizes e eu não sou? Aí que o espírito cai naquela coisa que a gente chama. Bate o arrependimento, né? Eu quero expiar as faltas que eu cometi e para isso eu vou pedir uma nova prova. E isso demora meses, anos, séculos. O nosso probleminha é aqui, ó, eu reconhecer aonde que eu errei. Aquela falta pequenininha, né, Simone? Mas pode ser aquela falta pequenininha que eu não quero admitir, que é o meu orgulho, é que me faz anos passar de sofrimento no mundo dos espíritos. Tá vendo? É tão pequeno assim. Hoje eu estava vendo aquele filme A Vida Continua. Na hora que eles voltam para rever os familiares, aí o rapaz fala que tem tanto tempo para eles retornarem. Só que na hora que o cara vai ver a mulher dele, já tinham lá. Então por que ele estava lá e não tinha voltado? Não sei qual que você está falando. A Vida Continua. A vida continua. Não sei. Tá me dando um beijo. Tinha um lá o quê? Ele entrou, a mulher dele estava dormindo. Aí o espírito entrou no quarto para rever a mulher. Só que um amigo que ele já tinha matado estava lá ainda. Eu fiquei pensando, poxa, mas não tinha que voltar. O que ele está fazendo? Um amigo que ele já tinha matado, então ele já reencarnou. Não, era espírito. Ah, o espírito. Dois Ele não espíritos. pode ficar lá. Mas o espírito sim. não pode ficar. Mas não tinha Entra, que gente. voltar. Ele fica. Se ele quiser voltar, ele volta. Depende do que ele tá fazendo lá. Você viu direitinho? Um espírito Porque se ele muito matou ligado. alguém, pode ser que ele tá lá preso a isso, né, ainda, né? Um espírito, né? Que a gente fala assim, preso às coisas da matéria, ele fica aqui, conosco, no mundo, não na Terra, no planeta Terra. Quando ele está preso às coisas da matéria. Pode Né? se tornar um obsessor comum. Isso pode se tornar um espírito obsessor. Mas ele está em sofrimento, ele não está no bem bom. Né? Ele está em sofrimento. E ele continua assim até ele se arrepender. Saber que ele não deveria estar agindo assim, que ele está fazendo errado, assim por diante. Pode levar anos. Então, os espíritos que estão aqui estão no umbral, podemos Não, dizer assim. eles são espíritos imperfeitos, então dependente daquilo que eles gostam, eles podem estar conosco aqui, ou podem estar em redor da Terra. Não necessariamente tem que estar aqui. Os materialistas, que gostam das coisas prazeres da Terra, eles estão aqui entre nós, né? Os que têm que rever alguma coisa assim, eles podem estar em sofrimento em redor da Terra. Em redor da Terra. Né? Quanto mais o espírito for um pouquinho mais esclarecido, é como se você pegasse. O livro dos Espíritos diz assim: é como se você pegasse o peito da terra e fizesse vários círculos assim, ó.
né? Assim, quanto mais ligado às coisas terrenas, ele está aqui, junto com a gente, no planeta Terra, né? Um pouquinho mais ou desprendido das coisas terrenas, ou analisando alguma coisa que ele tenha feito, ele está bem ligado, mais perto da Terra. Quanto menos as coisas são materiais para o espírito, ele está mais afastado do planeta Terra. Né? Porque ele tem que lembrar, entre os espíritos imperfeitos existem várias categorias. Então, há tantos espaços ou tantos campos de sintonia quanto houverem espíritos. Né? Então, um inferior que gosta das coisas terrenas, ele quer atazanar alguém, ele está aqui. Aí que se cria os obsessores, que a gente chama de obsessão simples, né? Que pode se tornar uma obsessão grave ao longo dos anos, mas isso aí é outra história. Né? Isso que você está relatando, pode acontecer? Pode. Vai todo mundo hoje, eu fico. É a segunda vez dele. É a segunda vez dele. Calma que daqui a pouco ele se sintoniza. É que a Yasco não contou a surpresa para ele. Não. Ai, o que vocês estão falando? Peraí, segunda vez do quê? Dos estudos. Ouvindo. Ah, e aí você não contou o quê? Isso é a aula A toda. diferença. As dúvidas que ele tem para me tirar lá no caixa, eu quero falar, mas eu ocupo muito espaço. E ele está entrando e eu estou saindo. Então não temos dá tempo. tempo. Aqui não, aqui ele tem 2 horas para ele esclarecer tudo o que ele quer. Então, isso que Da maneira que ele quer. E a vida continua. E a vida continua. É velho? Não muito. E é a segunda vez que ele vem. Então, é isso que ele está trazendo hoje, né? O conhecimento que ele tem é daquilo que o Chico Xavier escreveu. Assim como a maioria das pessoas que entraram no Espiritismo entraram pelos livros do Chico. O livro da Zíbia, né? Assim, da Patrícia, assim, por exemplo, né? Então, mas uma coisa é o que está escrito no movimento espírita. É uma ideia. Porque na época de Kardec já existia romance, né? É uma ideia que os espíritos dizem assim, que a pessoa ler e repensar. Ah, existe alguma coisa além da matéria. Né? Existe alguma coisa, mas não quer dizer que seja uma verdade. Aí que está a diferença. Quem tornou essa verdade fui eu, leitor. Eu que construí o meu castelo, eu que construí o meu nosso lar, eu estou sonhando na minha casinha, na sopinha da minha mãe e assim por diante. Né? Porque em termos mesmo, porque aí eu fiquei assim pensando, né? Mas em termos de ser minha mãe, ela está lá ainda cozinhando para mim, mas coitada. É uma escrava. É uma escrava. Ela é espírita, assim como eu sou espírito. Assim como ela pode ser mais avançada do que eu, ela pode ser mais atrasada do que eu, mas ela é espírito, ela tem o seu próprio afazeres. Ela não tem que estar lá me esperando fazendo sopinha para mim. Né? Então é uma coisa, é um conhecimento que você pega pela base segura, a doutrina dos espíritos. Por isso que quando a gente vem aqui estudar, a gente não fica falando, né? Ah, né, o tal espírito falou isso, tal livro. Não. Eu cito Céu e Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, né? Que é o livro que veio pela codificação, codificado por Kardec justamente o quê? Trazer uma verdade. E é aqui, nessa base, que eu construo meu conhecimento. Agora eu leio esse livro, aí eu vejo o que é uma coisa boa e o que não é. O que serve para mim, né, como instrução, para me dar, assim, sabe, um consolo, para me ajudar a caminhar no meu dia a dia, e aí eu tiro aquilo que não é uma verdade, que é justamente eu preencher o livro, é o papel do romance, né? Ele traz uma ideia para a pessoa que lê pensar, existe alguma coisa, existe. Ou para se interessar. Para se Não deixa interessar. de ser o chamariz. Né? É que nem o livro da Patrícia, Violetas na Janela. Você já leu? Nunca leu? Mas é um livro que consola muito uma pessoa que perdeu um filho, uma filha. Né? Primeiro, uma pessoa que não acredita no nada e de repente perde, né, o ser mais querido, né? E de repente lê aquele livro, cai nas suas mãos, né, vamos dizer, é um consolo muito grande.
Sabe, ela continua a vida dela, tudo que eu pensava vai para ela, tipo assim. Então a pessoa se sente confortada. Ela vem me visitar. De certa forma consola a pessoa, né? Aí a pessoa vai, o que deveria acontecer, né? Vai a um centro espírita, uma casa espírita e vai procurar uma informação. Isso acontece? Deveria ter orientação. Sim, o espírito continua, mas não é bem dessa forma como diz no romance, né? Aí a pessoa deveria ser orientada para ela entender realmente o que é o mundo dos espíritos. Só que o que você aprendeu foi a mesma coisa que eu aprendi. Leia primeiro os livros do Chico, porque aí você vai entender melhor. Foi o que eu fiz. E foi o que a maioria das pessoas fizeram. E quando a gente lê toda uma obra, a gente constrói todo um conhecimento. Só que essa base, quando alguém me fala alguma coisa, e ela cai. Né? Aí as pessoas param de vir aqui porque a Cecília é muito chata. Destruiu meu castelo. Né? Que nem o Aldo fala do... Não é? Quem vem no domingo aqui. Tem visto, né? Porque as pessoas, elas têm isso, né? Que alguém vai fazer alguma coisa por elas, que alguém vai tirar do sofrimento, não é? É muito simples pensar dessa forma. E a doutrina dos espíritos já estava avisando desde 1800 bolinhas. Sou eu. Eu fiz, não fiz? Aqui na Terra, pintei, bordei, errei, acertei, fiz minhas coisas, não tem? No mundo dos espíritos, eu vou responder por isso. Eu vou receber os meus méritos por aquilo que eu fiz de bom, mas também vou responder por tudo aquilo que eu fiz de errado e aquilo que eu deixei de fazer. Colinha do... Tá vendo? Não é uma coisa assim que nem a colinha do que a gente vai responder. Primeiramente, viver a sociedade. Segundo, como espírito, como você se fez ou não fez. E terceiro, membro de família. Tudo isso na obra de todos nós. É uma comunicação que ajudou Kardec a entender por que os espíritos sofriam tanto no mundo dos espíritos. Aí o espírito é um espírito inferior, mas ele veio dizer que no mundo dos espíritos eu respondo como espírito que sou, naquilo que eu, compromisso meu como espírito, né? Que eu deveria estar vindo aqui servir, fazer alguma coisa, ajudar alguém, consolar alguém, assim por diante, né? Eu respondo como espírito que sou, eu respondo como cidadão que sou, o meu papel que eu tenho dentro da sociedade, aonde que eu estou vivendo, e assim por diante, e responsabilidade como um membro de família. Membro de família. Por isso, né, não adianta eu ser um grande pai se eu sou um péssimo chefe. Não adianta eu ser um grande governador e ser um péssimo pai. No mundo dos espíritos eu vou sofrer. Vai. Porque não tem pessoas assim? Na mídia, para as outras pessoas, nossa, ele é 100. Dentro de casa, ele é o déspota. Ele é que manda, ele que desmanda. Ele que manda e desmanda, né? Não é? E a gente vê pessoas ao contrário. Em casa, ele é um amor. Faz tudo pela Simone. Não deixa faltar nada, tudo que ela quer tá ali, tudo bonitinho, prontinho, tudo para Simone. Agora, ele, fora de casa, ele é o monstro. É o chefe ruim. É o governador ruim. Não é? Nós respondemos no mundo dos espíritos por essas três coisas. Por isso que no mundo dos espíritos o sofrimento é tão doloroso, é tão longo. Né? Porque muita gente pensa, não, eu vou cuidar da minha família, porque Deus me deu minha família, eu tenho que cuidar da minha família, só da minha família. Está errado? Não está errado cuidar da família. Só que ele não pode pensar cuidar da família prejudicando os outros, maltratando os outros, desrespeitando os outros, assim por diante.
Né? Por isso que o sofrimento do mundo dos espíritos é longo. Muito longo. Né? E é no pensamento do espírito. Por isso que ele fala, cada um cria o seu próprio inferno. Nesse sentido, cada um vai responder, vai rever de forma constante aquilo que fez de errado ou deixou de fazer. Até entender, não deveria ter feito isso. Né? Então, não é nesse lugar lindo, maravilhoso que as pessoas creem, que eu vou lá, alguém vai me pôr para dormir, vão me dar passe, né? Vou passar por tudo aquilo, vem socorrista, vem, me leva. Não. Né? Isso aqui cai, aí vem demonstrar realmente o que é um sofrimento. Ele vai querer morrer mais. Não, o máximo que vai acontecer é ele não querer vir mais. Vai falar assim, a culpa da A Yasco. culpa da Yasco, no serviço de Yasco, você me levou para um lugar, não quando quero ele vir viu o mais. filme, ele falou, quero morrer rápido. Vai lá. Quero morrer mais. Não, assim, o umbral é feio. Mas pelo menos não é eterno. Não. Porque o que diz, segundo o cristianismo, você foi para o inferno, você nunca mais vai sair de lá. Né? Então, o inferno não existe. Né? Não é um local. O umbral também não existe. Não é um local. O fruto da sua imagem. Isso. O espírito sofre enquanto ele não entender. Quando ele entender aonde que ele errou, aí ameniza o seu sofrimento. Por exemplo, o assassino, né? Ele matou uma pessoa. Ele vai ficar vendo a cena do crime de forma constante, até ele se arrepender. Violei uma lei divina, a vida não me pertence, não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Quando ele entender isso, essa cena, não é o espírito que está vingando ele, não. O espírito às vezes está lá, já foi para o outro, já encarnou, né? Mas a cena para. Por quê? O espírito entendeu. Então essa cena some. Aí ele alivia o sofrimento dele. Só que ainda ele vai ter que expiar, quer dizer, o que eu fiz tudo, papapá, o que eu deveria ter feito, tudo isso ele vai rever. Né? Aí ele vai pedir uma nova prova, aí ele vai compor uma nova prova junto com o Espírito Protetor e assim por diante. Né? Então, o umbral você pega por sofrimento. É um sofrimento pessoal. O espírito vai sofrer aquilo que ele cria para ele mesmo. Por exemplo, aquele que foi, se você pega a obra do Céu e Inferno, tem está escrito assim, ó, Le Benoit. Ele entrou na igreja, né? Porque não, espírito, acho que é arrependido, ou endurecido ou arrependido. Benoit, ele entrou na igreja porque ele não queria dar o duro na época, né? Dar o duro de trabalhar na lavoura, né? Então, na época, era muito bom você ser parte da igreja, né? Você só fica lá dentro, tem comida, você não precisa trabalhar duro, né? Coisa e tal. O que ele pregava era de boca. Ele falava do céu, falava do inferno, mas nem ele mesmo acreditava, né? E ele fazia as pessoas sofrerem. Então, tudo que ele fez as pessoas passarem, né? Fome, sede, tudo pela ganância dele, na posição que ele estava, tudo que ele fez os outros passarem, ele passava no mundo dos espíritos. Então ele dizia assim, ninguém me dá, né, uma migalha de pão, ninguém me dá nada para saciar a minha sede. Porque ele não fez isso para as outras pessoas, que deveria ter sido o papel dele. Né? Então ele se sentia queimado, entre aspas, né, porque de falar no inferno, né, no sentido disso aqui. Ele passava aquilo que ele fez, os outros passaram, os encarnados, né? Que caiu na mão dele, em vez dele socorrer, ele deixou na penúria, vamos dizer. Então, assim ele se sentia até cair a fichinha de que ele não deveria ter agido assim. E o agravante dele é que ele era inteligente. Só que ele usou a inteligência pensando
no conforto pessoal dele. Então é um agravante maior ainda. Né? Então o sofrimento para esse espírito é maior ainda do que aquele que não tem o conhecimento tanto assim. Ele sofre, mas não tanto como ele, porque ele era inteligente. Ele deveria ter usado a inteligência dele para ajudar as pessoas e não prejudicar. Não é? Então, é isso que a gente fala. A obra do céu e inferno, a segunda parte, que quando as comunicações, quando você vê espíritos arrependidos, espíritos criminosos, né? Ele está seguindo o que diz esse código penal da vida futura. Lá tem leis, o mundo dos espíritos é regido por leis, e quem fez as leis foi Deus. Né? Cada um chega no mundo dos espíritos, quer dizer, volta para o mundo dos espíritos, que é o seu lar, na verdade, né? Volta para o mundo dos espíritos e sofre a consequência daquilo que fez. Ninguém fica no bem bom se fez coisa ruim. Agora, aquele que foi bom, cumpriu, né? Cumpriu aquele papel que ele tinha que passar, né? Passou na prova dele que ele pediu, coisa e tal. No mundo dos espíritos, ele é recebido pelos seus entes queridos, né? Não é aquela festa que a gente pensa, né? Brigadeiro, não é essas coisas. É o estado de felicidade do espírito. Aí quando você vê espíritos felizes, é um estado feliz do espírito. É um estado de felicidade por ter conseguido, por ter vencido aquilo que ele se propôs. Né? Não é o céu como muita gente pensa, ou não é o nosso lar como muita gente pensa, não. É um estado de felicidade do espírito. Não quer dizer que ele está lá na categoria de cima, não. Ele conquistou aquilo que ele como prova, ele pediu, ele conseguiu. Ele não deixou de cumprir nenhuma lei divina. Né? Não prejudicou as outras pessoas, o que ele pôde fazer, ele ajudou e assim por diante. Então ele chega no mundo dos espíritos como espíritos felizes, estado de felicidade. E tem algum modo de saber o que tem que fazer aqui? O que cada um tem que fazer aqui? Seguir as leis divinas. É isso que está no livro dos espíritos. Seguir as leis divinas. Estude. É isso que a gente está tentando fazer. É isso que a gente está tentando fazer. Já vai fazer 2 anos, hein? Só para você ter uma ideia. Não chegamos nem na metade do livro ainda. Não vi a gente, né? Porque se você ver, né, no livro dos espíritos, se você for olhar, tem lei do progresso, lei da sociedade, né, lei da conservação. Tudo são leis que nos ajudam a compreender como nós devemos agir aqui, como espírito encarnado. Então, se a gente compreender, né, compreender, não é só ler, falar, eu entendi, compreender essas leis, com certeza, tudo que eu faço no meu dia a dia, meu pensamento todo, ele vai estar respeitando tudo aquilo que Deus espera de nós. Não vou estar violando nada. Aquilo que eu penso é verdadeiro e aquilo que eu estou agindo é conforme aquilo que eu realmente sinto. Não é? Porque eu compreendi o que é a lei divina e como eu devo seguir para um dia sair daqui melhorzinho do que quando eu cheguei. Não é? Melhorzinho, porque mesmo 100% não vai ser. 100%, nessa categoria que a gente diz espíritos imperfeitos, não tem como eu sair daqui 100%, mas eu vou sair bem melhor do que quando eu vim aqui nessa encarnação. Por isso que veio a doutrina dos espíritos. Ele veio acelerar, dar um empurrãozão, né? Porque veio Moisés, veio, né? Antes de Moisés já tinha lido Sócrates, falando sobre a vida futura, né? Veio Moisés, veio Jesus. E as pessoas não entenderam ainda, aí vem a doutrina dos espíritos, bem explicadinho, pontinho por pontinho. Né? E vem as leis demonstrando aquilo que me espera
e aquilo que eu devo seguir como espírito aqui na Terra, para sair daqui melhor, né? Melhor. É isso que a gente vai aprendendo. Esse processo é longo. Não é numa vida só que eu vou conseguir colocar em prática tudo isso. Né, Simone? É muito longo. Né? Assim como, né, para a gente chegar nessa categoria, o que a gente fala assim, de planeta de prova e expiação, os espíritos dizem, né, que eu já habitei em mundos inferiores à Terra, né? Inferior, ele diz, inferior moralmente, inferior intelectualmente, né? Para mim alcançar aqui, eu já vivi milhares de existências. Para mim está aqui, nesse mundo de prova e expiação. Eu vou testar para mim, não é para Deus, eu vou testar para mim aquilo que eu digo que eu entendi no mundo dos espíritos, né? Porque no mundo dos espíritos eu digo assim, ah não, agora eu entendi, eu errei nisso, 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 eu vou vir aqui, né? Vou escolher minha prova e eu vou acertar. Aí eu venho aqui provar para mim mesmo que eu entendi, que eu consigo. Aí vem a gente vem aqui, lei do esquecimento. Eu tenho que provar para mim, não é para Deus, que Deus sabe se eu sou capaz ou não. Tem que provar para mim. Pra quando vem pra cá, vem com uma amnésia, não vem? Isso, Como saber o temporário. que eu tenho que fazer? Aí que tá seu mérito. Aí que tá seu médico, tem que subir. Aí que tá Só puxar um pouquinho. Seguindo as leis, No- dá tudo certo. Não. tá. No Livro dos Espíritos, no capítulo 85, né? Diz assim, qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo material, é o principal na ordem das coisas? Que diz, o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Isso aqui é só uma passagem para você botar entrar, só que você tem que pôr e depois você volta para lá. Aqui é temporário. É temporário. Lembra que estava falando sobre a eternidade no estudo passado? Então, o espírito, uma existência é uma piscadinha de olho assim, nossa. Porque se ele é eterno, ele foi criado no mundo dos espíritos e ele tem a eternidade, não é? A prova que a gente escolhe aqui, para ele, uma prova aqui, seja de 40, 50, 60, 80, 100 anos, não importa. O espírito é como se fosse um dia. Contando, né, no termo da eternidade, é um dia. Um dia apenas, nada mais. Só que para nós, no mundo de prova e expiação, é penoso, né? Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, suar, tirar do meu suor, meu pãozinho, não é? Eu tenho que aguentar um monte de gente ruinzinha, iguais a mim, não tem? Tem que saber conviver com todos os tipos de pessoas, que são espíritos, assim como eu. Não é? Aí que eu vou mostrar quem que eu sou. O que eu penso. Né? Como que eu ajo com essas pessoas? Eu estou provando para mim mesmo. No mundo dos espíritos eu digo assim, eu vou perdoar todo mundo que me fizer uma crítica. Aí eu venho aqui e leio do esquecimento. Não podia ter essa lei. Aí não podia ter a lei do esquecimento. Vamos lá. Não tem a lei do esquecimento. Todo mundo vem aqui e lembra. Lembra do compromisso que eu assumi no mundo dos espíritos, né? Eu lembro. Se você lembra, todo mundo tem o direito de lembrar. Não tem? Se eu tenho um compromisso que eu vim aqui perdoar fulano, né? O outro também tem que lembrar. Não tem? Se é lei, nome diz lei, é comum para todos, não é? Se eu vim aqui e digo que eu tenho que perdoar fulano, não é? O fulano também tem que lembrar.
né? O Ocicrano me fez uma coisa ruim. Eu vou conseguir conviver com ele? Ele vai conseguir conviver comigo? Sobre o mesmo teto? O tempo todo, com as lembranças do passado, com o meu compromisso, e ainda mais a vida daqui, a vida terrena, a vida atual. Como seria o nosso comportamento? A gente ia aguentar? Eu só perdoa, passa. Fácil? Fácil. Bem fácil. Bem fácil. Bem fácil. A gente Essa leu, é a parte mais difícil. a gente leu um tempo atrás, depois eu vou dar para você, uma comunicação que conta a história de um menino. Aqui, acho que tinha 9 anos, mais ou menos, ele desenvolveu uma doença. Hoje, a gente pode dizer tipo a lepra, né? Mas ele desenvolveu uma doença em que o corpo dele, né, ia caindo os pedaços, né? E ele sentia muita dor, né? E não tinha um tratamento. Isso em 1800 e pouco, né? Então, ele tinha essa doença. Ao mesmo tempo, quando começou essa doença, nasceu uma irmã, né? Ele era o filho mais velho, nasceu uma irmã. Quando ela nasceu, começou essa doença. A menina foi crescendo. Ao mesmo tempo que ele via para ela, né? Ele tinha uma certa aversão por ela, mas ao mesmo tempo ele gostava dela. Era um sentimento duplo, né? Ele não sabia dizer o porquê. E se alguém maltratasse ela, ele ficava bravo com outra pessoa, que ninguém podia maltratá-la. Quando esse menino morreu, ele foi evocado, né? Ele sofreu por anos, ele foi chamado e queriam saber por quê, o que aconteceu, né? E por que ele tinha essa aversão pela irmã. Aí ele contou, veio do esquecimento, né? Ele viveu aqui esse duplo sentimento e não sabia o porquê, mas no fundo ele dizia assim que alguma coisa incomodava ao vê-la, mas alguma coisa dizia que ele amava ela. E ele não sabia o que era. Quando ele foi evocado, ele contou a história. Alguém lembra? 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 Lembra que te conta? Você nunca abriu a boca, agora você. Lembra? Ele matou a irmã da outra vida. Aí tem. Como que ele matou? Ai, que tá Uma coisa fácil. bem grande, né? É bem ruim. Ele matou aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos, não matou de uma vez. Bem aos pouquinhos. Cortando pedacinho por pedacinho. Por quê? Em vida passada, ele achou que a mulher dele tinha traído, nasceu aquela menina, né? Ele achando que ela era fruto de alguma coisa fora do casamento, ele pegou a menina e matou. Mas não matou como muita gente pega e mata de uma vez, não. Ele matou lentamente, pedacinho por pedacinho. Agora imagina um ser, né, que passou no mundo dos espíritos, se arrependeu pelo que fez, quer expiar, escolheu uma prova. Imagina se você falar, tinha que lembrar, você conviver aqui e lembrar de tudo que você fez, ao mesmo tempo que o outro também, lei, né? O outro vai lembrar tudo o que você fez. Seria suportável? E essa que ele matou é essa que é a irmã Isso, dele? que veio nessa vida que ele era Mas se doente, ele, né, nessa vida. em espírito, se arrependeu, né, do que fez, por que ele sentiu o ódio? Então, ele tinha uma aversão por ela, não era um ódio. Não era Ele não ódio, sabia uma aversão. por quê. Incomodava aquela menina, desde quando ela nasceu. Ele não sabia por quê. Ao mesmo tempo amava, mas ao mesmo tempo não gostava da Não, presença mas é dela. estranho. Porque Então. se ele lá como espírito se arrependeu, Mas né? aí Então, que tá. aí que tá a Ele tem que prova. provar que de fato se arrependeu. Essa dupla coisa, porque a presença dela, a presença daquele espírito, vamos dizer de certa forma, fazia ele lembrar que ele tinha feito alguma coisa ruim. Ele não sabia o quê, né? Deve esquecimento. Mas ele sabia que isso era a prova. Suportar, fazer todo o bem
aquele ser, defender. Foi o que ele fez naquela vida, nessa vida daquele menino. É que nem eu falei pra você, uma das suas alguém perguntas. maltratasse, alguém falasse alguma coisa dela, ele defendia Eu falei a pra menina. você estaria preparado se eu falasse pra você que você era um nazista, que você perguntou alguma coisa assim? Você lembra? Não lembro mais ou menos qual foi, mas ele falou assim, que um nazista, alguma coisa assim. Eu falei, se você foi um desses nazistas, não, os judeus, né, foi muito maltratados pelos nazistas. Eu vi um vídeo e ele falou que os judeus, por que eles sofreram tanto? Aí falou assim que nas vidas passadas eles foram soldados do rei Davi. Esse aí também vi. No YouTube eu vi. Esse aí também Tem vi. um monte de imagem assim falando. Não tem nada a ver. Isso é outra lenda. O rei Davi reencarnou como Hitler. Não guardem isso não, né? Então imagina a gente lembrar que se eu acho que eu posso lembrar e eu vou suportar, o outro também tem o mesmo direito. Assim como qualquer uma pessoa do seu lado tem o mesmo direito. Imagina, a vida aqui já é difícil, gente, já é muito dura, né? Viver aqui como encarnado já é duro, mundo de prova e expiação. Imagina todo mundo vendo o seu passado, vendo agora. Eu vou te ajudar? Eu te ajudar? Você me fez tanto mal, você quer que eu te ajude? Você quer que eu te perdoe? Pois E o é. que eu fiz? Não é? Aí eu olho para a Simone, não, hoje ela está penando, continua penando, porque olha o que você fez na outra vida. Não é? A gente não teria o que a gente chama de caridade. Muito menos desenvolver aquilo que Deus espera de nós, que a gente nem conhece na verdade. A gente não conseguiria, não é? Porque a gente é muito imperfeito. Por isso que enquanto eu estiver no mundo de prova e expiação, eu não lembro, existe a lei do esquecimento justamente por isso. Deus, na sua bondade, fez com que quando a gente viesse aqui na folhinha em branco que a gente fala, essa oportunidade que a gente nasceu, quando chorou, esqueceu tudo, apagou. Deu amnésia temporária. Temporária. Porque quando eu estou dormindo, o meu espírito se emancipa, eu lembro mais ou menos coisas de espírito, ou um pouquinho do compromisso, ou alguém me lembra, né? Alguém fica lá me puxando as orelhas e me atormentando, que é chamado espírito protetor, me orientando, não vai falhar, olha o seu compromisso, papapá, papá, porque ele quer o meu progresso. Quando eu volto, quer dizer, eu acordo, né? Vou acordar, meu espírito volta pro meu corpinho. Às vezes eu tenho uma sensação de que alguém falou alguma coisa para mim, não é? Às vezes tem uma sensação boa, às vezes tem uma sensação desagradável. Então a gente começa a entender que muitas vezes é chamado nosso compromisso, mas eu não quero saber, não é? Então são coisas de espírito. Meu espírito conversa com o meu espírito protetor, coisas de espírito. Coisas que são importantes eu lembrar, eu lembro. Coisas que não é importante, é coisa de espírito, eu vou ficar isso para depois. Por isso, por mais dura que seja a prova aqui, muitas das vezes as pessoas conseguem vencer por causa desse contato que a gente diz. No mundo dos espíritos, quando eu vou dormir, quando eu faço a minha oração, assim diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu deveria pedir para o meu espírito protetor. Me ajude, né? A recordar aquilo que é o meu compromisso, aquilo que vai me ajudar, coisa e tal. E quando eu acordar, eu pedir para Deus que eu lembre alguma coisa. Não é? Porque conversar com Ele, se eu quando for dormir, eu tenho essa intenção, eu quero a ajuda dEle, Ele vai me ajudar, Ele vai me orientar. Não é? Assim deveria ser a nossa prece. Aí Ele nos fortalece. Ele não vai fazer as coisas por nós, Ele não vai dar as coisas de bandeja. A gente tem que pedir. Né? Por que a gente tem que pedir? Quando a gente ora. Por que a gente ora? O que demonstra? Simplicidade. Simplicidade e Compromisso? Não. não. Simplicidade e compromisso. 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 Simplicidade e compromisso.
Disse. Eu pedi ser humilde. Não é? Os espíritos ajudam aquele que quer ser ajudado. Porque aquele que é orgulhoso, os espíritos não vão ajudar. É orgulhoso, não quer ajuda, por que eu vou lá? Né? Então, os bons, estou falando dos bons, né? Aquele que é humilde, ele pede, né? Ele pede ajuda. Aí os espíritos nos fornecem 3 coisas que quero quando eu oro. Quando eu oro, o que Deus me dá? 3 coisas que eu não quero. São. É. Isso. 3 coisas que eu não quero. Disseminação. Resignação. Resignação. Coragem. Oh. Agora essa última não dá. Não sei. Resignação, coragem e discernimento. Seria? Vai chutando, né? Não tô chutando. Eu tô puxando lá no fundo da memória mesmo. Porque não tá aqui essa cola. Essa cola ainda não fiz. Shindirenai. Shindirenai que você não fez a colinha. Não fiz a colinha. Kendi, ajuda aí, Kendi. Você não se perde na escola? Você não se perde depois? Ah, isso que você tá vendo agora. Eu me acho. Até que eu me Você acho. até achar onde que tá a cola, não sei do que. Eu me acho nas minhas colinhas. Resignação é como você entender o corpo. Você é cola de outra coisa. Resignação, coragem. Quando a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 27. Anota aí, eficácia da prece. Eficácia da prece. Vou ler um pedacinho aqui, ó, pra gente dormir bem. Eficácia da prece, item 5. O que quer que seja que pedides na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Está na Bíblia, né? Aí, o Evangelho segundo o Espiritismo é para explicar essas passagens que tem na Bíblia, justamente para a gente saber o sentido verdadeiro, né? Há pessoas que contestam a eficácia da prece. A gente ora e fala assim, ai, Deus não está me ouvindo. Ele deve ser surdo, não é? Os espíritos não estão a meu favor, né? Não é assim que a gente faz. Porque a gente reza e nada acontece, né? Aí ele diz assim, e se baseia no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Muita gente não pensa assim, ah, Deus sabe o que eu preciso, não precisa pedir, não. Isso é orgulho. Não é? Acrescento ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nosso desejo não pode mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Lembra? Gênero de prova, aquilo que fulano tem que passar, assim por diante. São coisas que estão no decreto divino. Tem que passar. Não é? Se eu tenho que passar, não é outra pessoa orando, não é eu pedir para a Peru me orar, não é eu pedir para a Simone orar que vai mudar. Tem coisas que eu tenho que passar, porque faz parte da minha prova. Não é? Então eu não posso derrogar leis. Né? Foi uma coisa, um compromisso do Espírito com Deus e assim por diante. Né? Ele diz, mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade, a distância é grande. Né? Tem coisas que pertencem à prova da pessoa, mas tem muitas coisas que é daqui, desta vida. Não é questão, né, de que eu tenho que passar. Então a gente não sabe, não é verdade? Eu não conheço nem a minha prova, muito menos a do outro.
Não é? Se assim for, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão de curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para eles não se servir à vontade, para não querer a atividade, para permanecermos inativos. Estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há dois acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou retardo da agulha de um pêndulo. Não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem interrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Capítulo 27. Então tem coisas que às vezes eu tenho que passar, né? Mas tem coisas também que, se eu for humilde o suficiente pedir e Deus consentir, Ele pode aliviar. Não é? Ele pode aliviar. Aí entra a questão que a gente fala. Quando a gente ora com humildade, aí a gente pede que Deus nos ouça. Aí o que ele fala, olha, o que Deus concederá, se dirigir a Ele com confiança, é coragem, Certeza, resignação. paciência e resignação. Isso que eu não tenho. Isso que eu não vou acertar nunca. É isso que a gente não tem. A gente quer ser atendido ontem. Não é? Não é assim que a gente ora. Eu quero ser atendido ao meu modo e para ontem. Não é? Então, muitas coisas que a gente vê ou a gente pede, né? Se a gente pensar bem, né? Quando a gente pede com humildade, né? Mas não é o nosso tempo ou como a gente quer. É segundo os decretos divinos. Segundo aquilo que Deus concede, o que pode conceder, sem alterar aquilo que pertence a cada um, a minha prova ou a prova do outro. Né? Então eu posso aliviar tanto a minha prova, como posso aliviar a prova do outro. E os Espíritos é isso que eles dão para nós. Paciência, coragem e resignação. Lembrando, resignação não é conformismo. Resignação é você compreender o que está submetido, dentro de qual lei, dentro daquilo, né, que você está submetido. Isso é resignação, não é conformismo. Diferente. Resignação seria você saber o que você tem que fazer aqui. Não. Você saber que você está submetido às leis, né? E dentro dessas leis, por exemplo, se eu sofro agora, eu sei por que eu estou sofrendo. Eu devo ter violado determinada lei. Né? Eu conheço uma amiga que ela não pode comer sal. Né? Ela tem problema de coração, ela tem uma quantidade muito mínima de sal. Só, o que ela faz? Né? Eu falo assim para ela, olha, tem um pão que é sem sal nenhum, não tem gosto de nada. Aí ela fala, não, tudo bem, a gente passa uma manteiguinha, então o gosto tá bom, né? Manteiga do sal. Então, muitas vezes você sofre consequências, sua vida, né? Você tem um problema de saúde, mas você agrava conforme aquilo que você faz para você mesmo. Não é? Eu estou entendendo. O meu mal, né? Eu tenho uma saúde, o meu corpo tem uma saúde debilitada, né? Então tem que ser resignado e entender. O meu corpo tem limitações, né? Então deve ser por algum motivo. Se eu não encontro nesta vida, é de vida passada.
Mas muitas das vezes é desta vida. Eu posso ter uma vida mais ou menos, independente, né, da saúde que eu tenho, eu posso ter uma vida mais ou menos equilibrada se eu também estiver dentro da dieta alimentar que é me recomendado. Mas se eu fico, né, eu vou dar um jeitinho, eu como isso, como aquilo, e sempre com um temperinho alguma coisa, ao qual que não me é permitido, eu acabo tornando a minha vida um pouco mais dura. Né? Eu acabo sofrendo aqui uma coisa às vezes que eu não tinha que sofrer. Né? Tanto. Eu tenho uma vida limitada, mas se eu tiver uma vida regrada, né? Conforme aquela orientação que o médico deu, coisa e tal, eu posso ter uma vida mais ou menos saudável. Né? É que nem o meu amigo que trabalha comigo. Ele é um diabético e altíssimo. A mulher dele faz de tudo para manter dentro da casa uma alimentação saudável para que ele não coma doce, né? Muita coisa doce. Não é que não vai comer doce, não come muita coisa doce. Fora de casa, ele come tudo que ele quer. Então, a saúde dele nunca está boa, não é? O diabético ele pode conviver muito bem, né? Desde que ele saiba, né, se controlar na alimentação, não é? Então ele torna a vida dele e consequentemente torna a vida da família muito dura, não é? Porque ele está sempre doente, não consegue trabalhar, não para no emprego, coisa e tal. Então, uma coisa que reflete consequentemente na estrutura familiar. Aí ele coloca a culpa da diabetes. Não, a culpa é dele porque ele não sabe se controlar. As outras pessoas tentam ajudá-lo. Né? Ele poderia ter uma vida normal, trabalhar normalmente, desde que ele tivesse um comportamento. Então, tem coisas que é daqui, desta vida. Uma doença que se desenvolve aqui, depois daquilo que eu vivi, daquilo como eu vivo. Não é? Então, quando eu peço na oração, ele vai me fortalecer. Né? O meu amigo diabético, né? Se ele pede na oração, sinceramente, humildemente, os Espíritos vão dar aqui para ele: paciência, coragem e resignação. Né? Se a gente levar para as nossas dificuldades do nosso dia a dia, é isso que Deus nos concede. E são coisas que a gente não pede na oração. Eu quero ser atendido naquilo que está me incomodando. Aquela mulher ruim que trabalha comigo, por favor, tira de perto de mim. Não é? Eu quero um emprego, eu quero uma casa, eu quero ser namorado, eu quero não sei o quê. Eu peço isso, não peço? Mas eu não chego para Deus e peço: me dá paciência, me dá coragem, me dá resignação. Então, a gente aprende o quê? Que a gente não ora direito. Né? A gente não ora direito. Se você vê o Pai Nosso, não é? Seja feita a sua vontade. Seja feito a sua vontade. Não é? Mas a gente não fica esperando a vontade de Deus. Eu tenho as minhas vontades. Como é que é isso? O senhor tem que entrar no acordo comigo. Né? É assim que a gente está fazendo. Seja feita a nossa vontade. Não, mas eu e ele tá bom. Né? Não é assim. Se a gente prestar bem atenção no Pai Nosso, que a gente está sempre, a gente está repetindo. Né? Não tem que entrar direito. A gente repete. Vontade, assim na terra. Né? A gente repete, mas a gente não sabe o sentido da palavra. Não é? Não é verdade? A gente só repete. Seja só repete, é decorado. Então, bota, põe uma vírgula. Veio sua vontade. Mas, né? Aí você já está pedindo demais. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Quem já viu esse livro? Você já viu as coletâneas de prece, não viu? Coletânea de prece. No final desse capítulo, tem o Pai Nosso, ele inteirinho desenvolvido, que a gente fala. Cada frase, Pai Nosso que estás no céu, né? A gente cita.
mas ele veio explicar o que significa cada trechinho do Pai Nosso. Aí você vai entender, né, quando a gente ora o Pai Nosso, o verdadeiro sentido daquilo que eu estou pedindo. Né? O Cunhá também nunca viu, né, o Pai Nosso desenvolvido, ele inteiro. Onde ele está? Coletânea de prece, capítulo 28. Preces gerais, oração dominical, é o Pai Nosso. Né? Vou ler só essa partinha. Ó. Ele fala: Pai Nosso que está no céu, santificado o vosso nome. Ele vai explicar o que é. Venha o vosso reino. Ele vai explicar o que é. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Simone nunca viu? Seja feita a vossa vontade. Tem que pegar esse. Aí ele explica, né? Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para o superior, quando não deve ser maior da criatura em relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Ele fará, né? O homem fará a vossa vontade na terra. Aí lembra o que diz no livro dos Espíritos? O que Deus queria que a gente fizesse? Qual que é o objetivo da encarnação? Além de progredir, Deus nos criou isso. Quando me coloco nesse papel, servir, eu estou atendendo todas as leis divinas. Não é servir de capacho, é servir as vontades, servir as leis divinas, ser útil ao próximo, né? Fazer alguma coisa pelo próximo. É isso que Deus gostaria que a gente fizesse. Não importa quem é. Não importa quem é. Não é fazer só materialmente, né? Moralmente, uma palavra, um pensamento, uma oração. Isso é servir. Não é? Dentro de servir tem um monte de coisa. Mas aí a gente vai vendo, seja feita a vossa vontade. Mas a gente nem faz aquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. E a gente está pedindo, né? Mas a gente nem está fazendo as coisas que a gente, de compromisso, a gente pediu. Eu quero uma nova oportunidade, eu quero uma nova prova, não é? E eu falei para Deus, não, eu vou cumprir essas leis. Aí eu venho provar para mim. Mas tudo que me acontece aqui, eu não tenho resignação. Seja feita a vossa vontade, né? E se a gente parar para pensar, nem sempre eu sou resignada. E muito menos paciente. Muito menos paciente. Né? Então, quando as pessoas oram, né, o Pai Nosso, quando você ora, a gente fala assim, o orar, né? Não é só aquela frasinha que a gente fala assim, decorada, né? Que a gente aprende na Igreja Católica. Eu nem sei como que é nas outras igrejas, mas na Igreja Católica a gente aprende primeiro essa oração, não é? Do Pai Nosso. Só que ela tem um sentido muito mais amplo do que só aquelas frases comuns, né? E que leva tempo. Então a gente diz que não tem tempo, né? Para ler tudo isso aqui, para ficar orando tudo isso aqui, a gente não tem tempo, né? Não tem mesmo. Então, a gente faz a pequenininha. E a gente vai fazer, a simples, né? Né? A gente vai fazer assim, pronto, já fazer. Né? E assim a gente age. Né? E a gente quer ser atendido. Não é? E a gente acha que tem que ser atendido. Né? E às vezes Deus já está fazendo por nós há muito tempo. Né? Só que tudo que nos acontece, a gente não tem paciência, a gente não tem coragem de enfrentar as dificuldades, a gente não tem resignação. Mas é bem complexo. Bem complexo.
complexo tudo isso. Né? Então, quando tiver a oportunidade, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o Pai Nosso, nem que seja uma vez, Vai, para ter noção do que a gente pede quando a gente está orando o Pai Nosso. Noção, né? Porque à medida que você vai lendo várias vezes, que vai entrando um monte de coisinha na sua cabeça. Assim foi comigo, assim foi com a maioria das pessoas. Uma vez que você ora, nossa, é lindo. Primeira vez que você lê, lindo, maravilhoso. Não é? Na segunda vez que você lê, fala, puxa, ele está me puxando a orelha. Na terceira vez, dói. Né? Porque a gente vê o quanto que a gente comete de falta, o quanto que a gente já pediu coisas, né, fúteis. Né? Quantas coisas fúteis a gente já usou, né, o Pai Nosso para pedir para Deus. E Ele tem uma paciência com a gente, né? Ele tem uma paciência enorme. Né, Simone? Tá? A gente deu voltas e voltas, falou de todas as obras, né? Uma mistureba geral, né? Mas, é bom dizer. então, justamente para que a gente possa entender essa questão, né? Lei do esquecimento, não é? Que muita gente pensa mesmo, né? Seria bom eu lembrar, eu não ia errar e pronto, mas também não teria mérito nenhum, não é? O meu mérito é eu vencer aqui, diante das dificuldades, convivendo com as dificuldades de encarnado e provar para mim mesmo que eu entendi as leis. Né? Aí sim eu tenho meu mérito, quer dizer, vou voltar para o mundo dos espíritos em estado feliz, porque eu venci. Ou pelo menos vou sofrer menos, já é um grande passo. Né? Não tem que sofrer tanto, já está bom. É assim que a codificação veio dizer para nós, né? Que o mundo dos espíritos é aquilo que Deus criou, não é aquilo que a gente pensa que é, ou aquilo que a gente fica sonhando que vai ser. Não. Lá tem leis, assim como Ele criou leis para que a gente viva aqui em harmonia e atenda às suas leis, né? Por isso que veio a doutrina dos espíritos explicar tudo isso. Assim como também existem leis no mundo dos espíritos, que está aqui no Código Penal da Vida Futura. Vou mostrar o que me espera quando eu voltar para o mundo dos espíritos. E é lá que eu passo muitos anos, muitos séculos. Né? É lá a minha casa. Né? Bem diferente daquilo que o romance conta. Mas não é ficar triste não, viu, Bruno? Né? É uma coisa assim que a gente diz assim, o mais duro que seja a gente desmanchar aquilo que a gente já construiu como conhecimento, ao mesmo tempo a doutrina dos espíritos veio dar justamente essa base, para que eu cresça mais, para que eu cresça mais rápido. Porque o ensino que você vai ver hoje, o ensino que você compreendeu hoje da doutrina dos espíritos é para a eternidade. Ela não vai modificar. Ela não vai modificar nem daqui a 10 anos, nem 20 anos, nem 30 anos. É eterno. Né? E isso aqui, o que veio aqui para nós, é uma ponta, como diz os espíritos, é uma pontinha da verdade. Porque a gente não tem ainda a inteligência necessária para a gente compreender tudo. Porque a gente está aqui ainda, como espírito inferior. A minha inteligência não alcança mais do que isso. Então, só de eu ver o que tem dentro desses livros aqui, o que eu tenho de aprender e o que eu não coloco em prática, aí mostra realmente que eu mereço estar aqui. Eu estou no lugar certo, porque eu sou assim. Né? Eu não sou mal, mas muitas vezes é o que ele diz, nós estamos em cima do muro. Né? Não faço maldade, mas eu penso. Às vezes me dá vontade de torcer a cabecinha do meu chefe, né? Mas eu me contenho. Não sou mal, mas o meu pensamento me denuncia. O meu pensamento mostra exatamente como eu sou. E ainda eu estou aqui. Né? Se eu fosse bom, né? Estaria um pouquinho razoável. As minhas ações seriam diferentes. As minhas atitudes seriam diferentes. Né? Então eu vejo que eu estou longe de estar nessa categoria aqui. Né?
É assim que vem os ensinos, para a gente refletir. Por isso que quando a gente abriu a primeira vez, né, o livro aqui, a gente mostrou a capa do livro. Doutrina filosófica. É para pensar. Não é? É um conhecimento que você vai construir. Como cada um aqui está construindo, tijolinho por tijolinho. A Simone está comigo já me ouvindo, não sei como ela me aguenta, faz mais de quê? Caia só 5 anos, né? Deixa eu. 5 anos. Primeiro dia de aula. Tá vendo? O caderninho dela é bem organizadinho. Eu vou chegar lá, calma. Eu, por enquanto, eu prefiro as folhinhas do meu livro, que é a única coisa que eu não esqueço. Dia 19 de agosto de 2007. Às 10 da manhã. O dia estava ensolarado. Mas estava mesmo, eu lembro desse dia. Você lembra, Zé, que batia sol naquela janela, né? O prédio até destruído já. Já tem tantos anos que o prédio virou outro prédio. Né? Mas é isso que a doutrina dos Espíritos veio ensinar. Ele trouxe uma verdade. Né? Essa verdade, ela vai nos transformar. Porque enquanto a gente não conhece, a gente não se movimenta, a gente fica parado. Né? Então, a maioria de nós, como diz na categoria de espírito imperfeito, nós somos neutros, nós estamos parados ainda. Né? E a doutrina dos espíritos vem para empurrar. Por que você está aí parado ainda? Né? O que você tem que fazer? E a gente não sabe o que tem que fazer. Nos falta conhecimento. E a doutrina vem nos trazer esse conhecimento. Né? Se mexe, se movimente. Por que você tem que movimentar? Porque você tem que agir, porque você tem que servir e assim por diante. Né? Tudo isso tem um porquê. Então, enquanto a gente não assimila isso, a gente não consegue fazer as coisas realmente que deve ser feito pelas outras pessoas. Era bom ele ler, eu estava procurando aquele O Homem de Bem, né? Aí ele fica querendo fazer as regras. Dá uma olhada aqui. As coisas que tem que fazer. A gente conheceu uma pessoa que ela veio nos ajudar no início desse estudo Fukai. Ele tirou do Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem. Aí tem uma lista, né? Do que o homem de bem faz. O que ele faz, né? E essa pessoa, ele colocava, ele fez uma tabela. Isso, fez uma tabela. E todo dia ele marcava. O que ele fez? Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu vou conseguir fazer isso, né? E é uma cópia? Então, o homem de bem é uma coisa que você tem que fazer constante, todo dia. Mas tem mais, ó. Vira a página, viu? Você não sabia, Eu não é fácil. Isso que eu tinha de ler, todo dia, né? Mas ele estava falando que ele fazia isso, né? Primeiro, dia a dia, olha, eu vou treinar, né? Eu vou treinar a fazer isso, outro dia eu vou treinar a fazer isso, outro dia eu vou fazer isso. Mas o homem de bem age isso todos os dias, Agora tá né? bonito, Todos os dias, todos os minutos. Tá? Mas isso aí foi tirado daqui, desse livro. Você não tem esse livro? Ele só... Tá na página aí? Página eu não sei. Se Mas é que eu procuro. Não, deixa eu ler. Não me dá mastigadinho, não. O homem de bem. Deixa eu ler. Eu fuço ela depois. E depois ela fala, não encontrei. Não, calma. Eu acho. Eu sou meio apavorada, assim, né? Ela se encontra, pode deixar. Né? Ok? Então, é um convite, Bruno, né? Estudar, a gente fala assim, a gente veio estudar, né? Mas não é só ouvir, né? Porque qual a frase de Confúcio? E qual que era a frase, gente? Fala. Confúcio.
Confúcio. Falo e eu esqueço, mostro que eu lembro, deixa eu fazer que eu aprendo. Fala de novo. Eu já esqueci. Você faz a colinha aí depois. Fale, Que eu lembro. fale e eu esqueço. Falo e eu esqueço. Me mostre que eu lembro. Deixa eu fazer que eu aprendo. Não é? Eu estou falando, deixa eu fazer. Eu vou procurar onde é que está isso daí. Você não quer a cópia? Não, entendeu? Se Então. tá no livro, eu acho. Por isso que a gente fala assim, né? Vem estudar, né? É estudar, não é só ouvir. Porque às vezes eu estou falando uma coisa, estou pensando na outra, aí emendo o assunto e o negócio ficou perdido, e às vezes eu falo uma palavra errada e todo mundo está assim. Não é ficar assim. É para estudar, pegar o que eu estou falando, vai procurar, vou pesquisar, tal. Né? Porque esse conhecimento, quem constrói é cada um. Não tem como eu ensinar para você espiritismo. É isso que a gente brinca, né? Eu não sou professora, eu não venho aqui para ensinar. Né? Eu vim facilitar, assim como alguém fez a mesma coisa para mim. Me facilitou. As coisas que eu tinha dúvida, ele falou, ó, tal lugar, tal livro, vai procurar. Aí eu ia procurar. Né? Assim que eu construí esse conhecimento, é assim que cada um constrói seu conhecimento, é assim que cada um dia, em qualquer lugar que tiver, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar que você for, na sua casa, no seu trabalho, um dia vai estar ajudando alguém. É esse o papel. Um facilita o outro a encontrar esse conhecimento e cada um vai ter que construir o conhecimento. Não é? E é lento, gente, é bem lento. Porque vai ter que destruir aquilo que eu tinha como verdade, aquilo que me era confortável, e eu vou trazer uma coisa que vai me cutucar, vai me dar uma agonia danada, vai me fazer eu sofrer, vai me tirar sono, né? Porque é justamente isso que os espíritos querem, que a gente se mexa, a gente saia do lugar, a gente quebre aquilo que a gente construiu de coisa errada. Né? Eu sei, é duro, é muito duro. É muito duro. Né, Yasco? Oh. É muito difícil. Eu estou treinando para ser anjo da guarda, Bruno. Então, olha, paciência me falta muito. Mas o dia vai ser. Um dia eu chego. Tá? Quem faz uma oraçãozinha pra gente fechar o estudo? Você, né? Tá treinando? Tá vendo como testa a minha paciência? Tá vendo, Bruno? Então vamos elevar o pensamento ao alto, encerrando a aula de hoje, né, e que possamos entender melhor o que foi nos ensinado hoje para poder fazer amanhã. Que assim seja. Sim, seja. Vai lá, você já está curado, né? Vai lá. Curado. Bruno, aqui tem alguns livros se você precisa. Vem dar uma olhada. Quer emprestar? Precisa? Aí eu tô com chá também. Esse que você leva, esse caderno? Leva. Cadê essa sua também? Sim. Entrou pro canal pra você. Ah, que ela morreu aí veio morta. Fez a mesma coisa. Aí depois eu estava falando, né, que quando o animal gosta muito, fica ainda 5 anos. Fica 5 anos ali, o espírito
tudo, né? O animal não fica no mundo dos espíritos. Agora imagina, né? Enquanto pode. Imagina um animal, o que ele tem para ajudar o homem? De ser inteligente, que tem as suas provas, né? O animal não tem discernimento para saber tudo isso. Ele te ajuda aqui como companheiro, te deixa alegre, né? Esse é o papel, instintivamente, é isso que tem que fazer por nós, seres humanos, né? Tornar a vida um pouco mais apreciável, vamos dizer, alegre, né? Mas não tem como ele nos ajudar moralmente. Entendeu? Então, no movimento espírita existe uma ilusão muito grande. Não sei fazer o que será que faz com é um lugar que você entra para você puxar esse fio. Mas como não querer entrar aqui, vamos puxar aqui. Eu tenho um material, como você não conhece muito o Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria passar um material para você ouvir. Vixe, será que eu atrapalho o carro? Eu acho que eu estou atrapalhando. Você conseguiu ligar? Não deu tempo de lá. Ai, a Bessa aqui fez o carrinho pra você e deixei lá. E ainda cobri um monte de coisa, né? Pra disfarçar. E ainda fiquei lá esperando, né? Encebando, né? Primeiro que eu esperei a Regina, né? Tem nada. Aí eu falei, mandei pra ela, que eu fui ver, né? Eu fui ver se aquilo ia ser o dia todo. Aí o homem falou, não, é quantidade. Aí eu mandei e-mail pra ela de novo. Aí ela te falou? Não, passou o e-mail pra mim, só que eu tava no massagista. Não, ela falou que você estava em casa. Não, Aí ela falou assim, Ela você avisou você? Aí eu falei assim, ué, você já tá aí? Aí ela falou assim, que ela pegou a sacolinha e foi, que eu acho que ela foi pra lá. Então eu fui no massagista e fui. E eu achando que era aquele que seria. Aqueles mercados. E as pessoas do mercado. Eu precisava do seu e-mail para me melhorar o seu e-mail para entrar na página. Tem? Pode ler, alguma coisa? Não pode ler, não tem. Ah, lá dentro tá aqui. Descarregar. Descarregar. Preparou. Quando você. Quando você entra na página do Outlook, né? Quando você entra, aí tá em cima assim. Do Outlook e tem uma setinha assim. Quando você clica na setinha, aí ele vai aparecer e-mail, contatos, não sei o que, descarregar. Quando você clicar no seu cardápio, ele vai aqui pastas. Onde pastas que você compartilha com outras pessoas e pastas que outras pessoas compartilham com você. Então, quando você clicar descarregar do lado esquerdo, a última parte, você diz compartilhar. Mas você escreve assim, ó. Mas é pastas compartilhadas com você. Alguém fez e compartilhou. Então, quando eu colocar o seu e-mail, você vai ter acesso a essa pasta que eu vou abrir para você. Aí aqui tem umas gravações para você acessar, né, para você ouvir. Tá? É um estudo que esse homem
faz no Brasil, só que ele faz à noite no Brasil e aqui de manhã. Então quem está aqui no Japão não consegue acompanhar o estudo ao vivo. Então, como eu queria acompanhar o estudo, eu gravava. Aí eu tenho essas gravações. Aí tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que eu gostaria que você ouvisse. Né? É o capítulo 5, que ele ajuda a entender, né, as aflições que a gente tem aqui na Terra, que tem causas anteriores e tem causas atuais. E tem essa das preces, né, que eu estava citando agora no final, para você ouvir. Né? Aí está todas as gravações, mas cada gravação ele tem um título. Aí você vai procurar capítulo tal, né? Capítulo 5, capítulo 27, aí você vai poder ir ouvindo, né? Tá? Mas é que nem uma sala assim, só que é uma internet, então fica assim, o pessoal entra, sai, não tem que estar conversando com as pessoas. Alguém traz uma família. Tá? É como você ouve o áudio daqui. Só que aquilo lá é tudo virtual. Então são várias pessoas no mundo inteiro, né, como tem tempo e coincide o horário, que está estudando com ele. Então você vai ouvir ele responder dúvida, perguntas e tal. Tem brincadeira, porque ele é bem engraçado, né? Então você vai gostar. Não é chato comigo. Ele fala muito. Tá? Escreve aqui para mim, por favor. O seu e-mail, aí eu libero para você. Um cheiro bom. Foi cheiro ali. Tá? Tá ensopado, pingando água. Por isso, cheirinho bom. Aí você vai receber uma mensagem avisando, né? Que Cecília compartilhou fatos com você. Aí quando você clicar, vai abrir os arquivos todinho. Aí você vai olhando. Tá? Aí tem partes que você vai achar muito chata, você vai pular, porque é bate-papo, é verdade. É bate-papo, falando não sei o quê, falando sobre isso aqui, coisa que não tem a ver com isso. Passando receita de bolo. É, mais ou menos assim. Então, essas partes você pode pular. Essa parte que é boa. É, a Regina gosta dessas partes. A gente ninguém estudar as coisas sérias, não. Ela gosta de ouvir essas partes. Eu sou foca. É verdade. Mas olha a parte do estudo, não só foca. Aí você vai entender um pouco mais, né? Quando a gente fala do projeto segundo o Espiritismo, ele é bem amplo. E é diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. A gente chama de movimento espírita, que é bem diferente. Né? E a gente fala, o nosso lar é do movimento espírita. Não é doutrina espírita. É bem diferente mesmo. Mas esse capítulo 5 ajuda nós a entender bastante coisa. Não vai, né? É longo, mas é gostoso de ouvir. Eu vou estudar uma coisa assim mais suave. Né? Assim, depois da palavra daquela boa, Tem que estudar uma coisa assim, interessada, Então, mas é assim mesmo. A pessoa tem que saber por que ela está vindo aqui. né? Eu não estou iludindo ninguém. Por isso, quando eu comecei o estudo, eu sempre falei para pessoas. Vocês têm certeza que É